Este é um podcast do Café com História. Então vamos dar início à gravação do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui gravando mais um podcast do Café com História, JF, e a nossa proposta hoje é trabalharmos as questões do desenvolvimento grego na Antiguidade Clássica e o desenvolvimento da filosofia. Estamos recebendo hoje aqui com grande prazer o professor Renato, professor de História, Filosofia e Sociologia, que tem trabalhado bastante nos últimos anos com a disciplina de Filosofia e, juntamente com os seus conhecimentos de História, vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o desenvolvimento da filosofia. Inicialmente, gostaria de perguntar ao professor, de dar início à nossa conversa, destacando aí a importância do surgimento da filosofia na Grécia Antiga e como que nos últimos anos se construiu uma ideia de milagre grego, mas que é um conceito que ele tem apresentado algumas contradições. Gostaria que o professor desse início ao nosso podcast falando um pouco sobre o milagre grego. Muito bem-vindo, muito obrigado pela participação aí, professor Renato. Eu que agradeço, Mário, o convite, a honra poder participar aqui dessa discussão, do café, aqui no podcast, e ajudar a construir um pouquinho aí do conhecimento histórico, filosófico aqui no Ocidente, né? Então a primeira pergunta é da importância do desenvolvimento ali da filosofia, né? Eu gosto sempre de citar, aí aproveitando também o contexto, a filósofa, né, a professora, mulher filósofa Marilena Chaui, que num livro bastante introdutório dela, que é o Convite à Filosofia, que ela destaca, né, não existiria ciência, não existiria o cientista sem o conhecimento filosófico. É claro que o médico não é filósofo, é claro que o químico não é filósofo, o engenheiro não é filósofo, mas as perguntas que motivam o trabalho do engenheiro, do médico, do químico, são perguntas de natureza filosófica. Então, é impraticável, pelo menos do ponto de vista intelectual, você conceber qualquer área de conhecimento científico desconectada que negligencie o conhecimento filosófico. Eu poderia dizer, professor, que na filosofia ela está mais preocupada em organizar a pergunta do que Sim. Organizar a resposta propriamente dito. Isso é verdadeiro? Sim, pertinente, totalmente pertinente. Até para honrar a tradição aí do grande marco da Antiguidade Clássica da filosofia, que é Sócrates, né? Sócrates não dá respostas, Sócrates produz questionamentos. Então a filosofia tem muito mais a preocupação em organizar, em orientar as perguntas que vão nos levar a um desenvolvimento tecnológico, científico, intelectual, conceitual, do que exatamente dar as respostas. Então é totalmente pertinente essa colocação. A gente está mais preocupado com as perguntas do que as respostas, né? Agora, nos últimos anos, eu, por exemplo, muitas das vezes que tive que lidar com as questões sobre a Grécia, falei um pouco sobre o milagre grego. Mas me parece que a forma como nós apresentamos o milagre grego dá uma certa superioridade cultural à Grécia, e isso hoje me parece que está no senso comum, de que havia uma hegemonia cultural dos gregos que dá aos gregos, no surgimento da filosofia lá na Antiguidade Clássica, característica de ser um movimento tão extraordinário que nós chamamos de milagre grego. Parece que é algo assim fora das possibilidades históricas e que, como do nada, brota-se a filosofia na Grécia Antiga. É pertinente esse tema milagre grego? Isso ainda é utilizado? Nós temos que fazer alguma análise um pouco mais crítica a respeito. Já foi explicado assim, né?
já foi explicado desse modo o surgimento da filosofia, né, e usando essa expressão específica de milagre grego, né, mas não se trabalha mais com esse tipo de conceito, porque ele é completamente equivocado por N razões. A primeira razão é porque ele coloca uma superioridade étnica, né? Há um etnocentrismo por detrás dessa explicação de milagre grego, porque ela invoca aí uma pretensa superioridade cultural, técnica e intelectual da Grécia e dos homens gregos, que colocam o surgimento da filosofia ali como algo natural e inevitável. Então, fazendo ou não fazendo alguma coisa, inevitavelmente a filosofia haveria de surgir entre os gregos por conta dessa superioridade, né? Então, esse é o primeiro problema da ideia de milagre grego. O segundo problema é que ele nega o elemento humano, antrópico da história. Ou mais grave, ele nega a própria história, né? Se você considera a história, como define Mark Bloch, a ciência dos homens no tempo, eu colocar a filosofia como resultado de um milagre, ele nega o elemento humano, ele nega a própria história da Grécia. E todo o processo civilizatório de navegações, moeda, cidade, escrita, leis, política, que vão sendo desenvolvidos ao longuíssimo de muitos e muitos séculos, que vão produzir mais tarde o desenvolvimento da filosofia ali. Bem, então não vamos cometer o mesmo equívoco aqui e vamos buscar compreender o surgimento, então, da filosofia dentro do contexto de desenvolvimento da Grécia e de todo mundo antigo. E nós temos que recordar, me parece que muito antes dos gregos já havia 3.000 anos de processo civilizatório. Temos condições históricas que sustentaram o surgimento da filosofia na Grécia, o grande desenvolvimento da filosofia grega, mas nós temos que identificar que mesmo antes dos gregos já tinha ocorrido desenvolvimento histórico extraordinário. Lá na região da Mesopotâmia já havia ocorrido há mais de 3.000 anos o surgimento do processo civilizatório com grande produção de excedentes de mercadorias, com um amplo processo de produção a partir da agricultura, pastoreio, domesticação dos animais. Já havia um grande volume de trocas de mercadorias, de intensas trocas de mercadorias. Já havia ocorrido o surgimento da escrita, que foi fundamental para a sistematização do pensamento humano. Uma escrita que ela começa na Mesopotâmia por volta de 4.000 anos antes de Cristo, promovendo a sistematização de uma escrita por ideograma, onde você procurava desenhar, grafar uma determinada ideia. Os fenícios, por volta de 2.000 anos antes de Cristo, eles estão ali sendo os primeiros grandes navegadores da região do Mar Mediterrâneo e promove uma modernização dessa escrita, introduzindo a escrita fonética, onde nós procuramos desenhar o fonema, procuramos grafar o fonema, e apesar de ser uma escrita ainda apenas com o uso das consoantes. Os gregos, nesse momento, completam a formação dessa escrita moderna, que nós utilizamos até hoje. Sim. Que é uma escrita que os gregos introduziram a vogal, e o momento em que os gregos se expandiram pelo mar Egeu, na Ásia Menor, e pelo mar Mediterrâneo, principalmente no litoral europeu, ele acaba promovendo a expansão de uma cultura grega baseada numa escrita fonética muito moderna. Então, os gregos eles têm eles recebem do desenvolvimento histórico até então um conjunto de possibilidades extraordinárias. O outro fator importante que me parece que é importante recorrermos é que já havia, por volta de 1.000 anos antes de Cristo, a 500 anos antes de Cristo, um processo histórico que já se consolidava o modo de produção escravista. Já havia uma ampla produção de mercadorias, enquanto os mesopotâmicos e os egípcios tinham aí por volta de 10 a 15% de suas mercadorias sendo produzidas com uso de mão de obra escrava, os gregos é a primeira grande civilização ocidental que faz uso de quase 30% de tudo que eles produziam eram produzidos com mão de obra escrava. Só serão superados
pelos romanos, que levou o modelo do escravismo ao topo, ao auge, com mais de 50% das suas mercadorias sendo produzidas com o uso de mão de obra escrava. Esse é um elemento importante para nós entendermos que, no caso da Grécia, há uma possibilidade de se utilizar um grande volume de mão de obra escrava e uma determinada elite intelectualizada, uma determinada elite de alguns núcleos urbanos tiveram possibilidades de aprofundar num processo do pensamento humano enquanto uma ferramenta civilizatória, muito em função do seu tempo disponível para o exercício intelectual. Então eu penso que esse é um elemento importante que nós temos que caracterizar. Queremos lembrar também que no momento em que nós estamos falando dos gregos, já é um período que ocorreu mesmo na região do Mar Egeu processos civilizatórios anteriores dos quais os gregos beberam neles. A grande região de Creta, uma ilha no centro do Mar Egeu, que promovia uma intensa atividade comercial por volta de 2000 anos antes de Cristo. Já havia naquela região um processo civilizatório. Portanto, é importante lembrar que, mesmo antes dos gregos se estabelecerem naquela região, já havia processos civilizatórios anteriores. Entretanto, seja o processo civilizatório cretense, logo depois, por volta de uns 1500 anos antes de Cristo, chegou os aqueus e tomam a região de Creta, integra a sua cultura com a cultura cretense, formando a cultura micênica. E esse período anterior ao helenismo grego, esse período micênico, já havia um esforço de explicação da realidade, mas antes da filosofia era uma explicação mitológica do mundo. Professor, o que nós podemos identificar como esse modelo mitológico de explicar o mundo anterior à formação dos gregos propriamente dito e do próprio surgimento da filosofia? Aqui a gente volta lá para o período, né, que os estudantes conhecem aí das aulas de história, no período homérico, né, pré-homérico e homérico, para localizar aqui. Então, quando a gente está apresentando para os alunos, né, a questão da história grega pré-homérica e homérica, ali você está dentro de uma base de conhecimento que tenta entender e explicar o mundo dentro de uma matriz mitológica. Ou seja, recorrendo a aspectos fantasiosos, místicos, enigmáticos, que tem uma racionalidade própria, tem uma inteligência própria, mas é sempre uma racionalidade e uma inteligência que não é totalmente acessível pelo intelecto humano. Então, o conhecimento místico ele te explica um determinado problema, mas ele deixa sempre um enigma no fundo em que você tem que tentar decifrá-lo e geralmente você o decifra errado. É o que acontece com Édipo, por exemplo, né? E a tragédia que abala a família toda de Édipo. Agora, você citou a questão da escrita, né? Particularmente da escrita alfabética, né? Que vai ser produzida nesse contato da escrita suméria, particularmente a fenícia, mais a introdução das vogais pelos gregos. Isso é por volta do século IX a.C. Então, e esse é um episódio central, o desenvolvimento da escrita alfabética com a contribuição dos gregos na inserção das vogais. Porque isso produz uma facilidade, vou usar aqui entre aspas esse termo, na hora de você dar visualização aos sons, às palavras humanas, que permite uma difusão da escrita que, por exemplo, não era muito fácil da escrita só com consoantes, por exemplo. Aí você tinha uma infinidade de letras, vamos chamar assim, que tornava essa escrita, essa técnica, muito restrita.
quando os gregos inserem as vogais, e aí reproduzindo na grafia o som que a voz produz, ele torna essa escrita mais hábil, mais eficiente e com uma capacidade de apreender a realidade muito mais viva, muito mais potente do que todas as formas de escritas anteriores. Aí o que vai acontecer? Isso é século IX. Quando você vai quando a gente vai apresentar Homero e os poemas épicos da Ilíada e Odisseia, a Ilíada e a Odisseia, de certo modo, ela é toda uma compilação de um conjunto de conhecimentos que os gregos tinham pautado nos saberes míticos. Pouco depois você tem Hesíodo, no século seguinte, no século VIII para o século VII. Você tem Hesíodo escrevendo a Teogonia, que é uma narrativa sobre a história, a origem, uma biografia dos deuses, e o Trabalho e os Dias. Então o que está acontecendo aqui nessa transição entre o final do período homérico e durante o período arcaico? Você tem a permanência da cultura e dos conhecimentos míticos, pautados nas explicações fantasiosas e enigmáticas. Mas, por outro lado, você tem também, a partir desse desenvolvimento da escrita, a sistematização desses conhecimentos. E aí o que está acontecendo? Como você aponta, o processo civilizatório ele é contínuo. Então, os gregos se lançam nas suas expansões marítimas, conhecem culturas diferentes, a sociedade vai se complexificando, você tem o desenvolvimento do trabalho escravo. E é nesse inteirinho aqui, nessa interseção dessas duas histórias, é que os conhecimentos míticos começam a não responder a essas novas realidades que a civilização e a história grega está colocando. Aí você tem um movimento que a gente vai chamar dos pré-socráticos, que eles começam a olhar para essa mesma natureza, eles começam a olhar para as narrativas que os mitos davam sobre o funcionamento do universo, né, do cosmos, da natureza, da physis, como eles chamam, percebem que há um descompasso entre a narrativa mítica e aquilo que ele observa na sua realidade, e aí sim, aqui você tem o start, para que esses primeiros intelectuais começassem a se dedicar à observação da natureza e buscar explicar o que ela era e como ela funcionava a partir da própria natureza. Professor Renato, a sua fala traz uma coisa muito legal que nós tínhamos falado desde o início, que é desconstruir a ideia do milagre grego. O que me parece até aqui é que, na verdade, o surgimento da filosofia, ela é resultado do desenvolvimento das forças produtivas. Sim. A escrita fonética, ela é o autodesenvolvimento das forças produtivas, uma escrita que nós usamos até hoje. Pouquíssimas coisas temos diferentes. O Império Carolíngio, lá no século VII, século VIII, vai introduzir a pontuação, né, vírgula, pontos e tal, mas o básico dessa escrita que o nosso aluno está utilizando hoje no dia a dia está formado já nesse mundo antigo. Então, o desenvolvimento das forças produtivas naquele momento foi o sustentáculo do desenvolvimento civilizatório ocidental. Então, vou aproveitar aqui, enquanto professor de História, vou fazer uma pequena abordagem sobre quais são os aspectos gerais do espaço-tempo. Mar Egeu e Mar Mediterrâneo, por volta de 1000 anos antes de Cristo a 500 anos antes de Cristo. Então, o que ocorria naquele momento? Quais são as características do desenvolvimento daquele período? O primeiro aspecto que nós podemos identificar é que, em toda a região do Mar Mediterrâneo e Mar Egeu, apesar das várias diferenças que ocorriam dos processos civilizatórios, havia algo em comum. Fazia-se uso do trabalho compulsório. Então, o trabalho compulsório, ele é presente, está em crescimento, e os gregos vão levar esse trabalho, o uso do trabalho compulsório, para um estágio ainda não visto no Oriente. Agora, quando nós estamos pensando ali de maneira mais específica a região do Mar Egeu, onde os cretenses deram origem, junto com os aqueus, à cultura micênica, por volta do século XII, antes de Cristo, começamos a verificar a chegada
de povos indo-europeus naquela região procurando melhores condições de vida. Estão chegando, os jônios e os eólios já chegaram antes, mas os dórios começam a ocupar o interior da Península Balcânica, escravizam povos que já existiam naquela região, formando na cidade de Esparta um conjunto de uma população de ilotas que acabam se tornando servos públicos da cidade de Esparta. Surge um conjunto enorme de cidades na Península Balcânica, mas principalmente no litoral. Seja ali o litoral do Mar Egeu até a região da Ásia Menor, ou o litoral do Mar Egeu ali no extremo da Europa Oriental. Esse modelo, essa chegada desse processo civilizatório, ele adentra essa região, de certa maneira, ao mesmo tempo que combate, também promove alianças com as civilizações micênicas, com os povos micênicos que havia naquela região, e começa a dar forma uma nova cultura grega. Essa nova cultura grega a gente começa a observar a partir do ano 1000 a.C., século X, século 8 a.C., é um período em que o desenvolvimento agrícola, o pastoreio, a domesticação dos animais naquela região já é capaz de produzir grandes excedentes produtivos. E algumas cidades litorâneas, como principalmente a cidade de Atenas, acaba se especializando numa atividade comercial muito promissora. Enquanto os fenícios ainda se organizavam no litoral norte da África, no mar Mediterrâneo, Cartago, por exemplo, uma cidade importante lá no norte da África, era colônia fenícia. Enquanto isso, do lado europeu do mar Mediterrâneo, no litoral europeu do mar Mediterrâneo, há uma expansão da cultura grega que se inicia ainda de maneira muito incipiente, principalmente devido à primeira diáspora grega. Que se dispersa um volume de pessoas por ali, está ocorrendo a formação dos genos em grande quantidade na Península Balcânica, mas o aumento populacional gerado principalmente pelo desenvolvimento civilizatório acaba gerando também a demanda por novas áreas produtivas, e nós vamos observar que em direção à Ásia Menor, em direção ao mar Mediterrâneo, acaba sendo o Mar Egeu um espaço de difusão dessa cultura grega. O fato é que em 2 séculos, do século X ao século 8 a.C., começamos a verificar nesse período, durante o período homérico, o desenvolvimento de pequenas aldeias, comunidades gentílicas que vão produzindo cada vez mais excedentes de mercadorias, e para atender a demanda por comércio, surgem os primeiros centros comerciais, que se tornam também centros religiosos, que se tornam também centros políticos e administrativos, com grande autonomia, que nós chamamos de polis ou cidades-estado. Portanto, o desenvolvimento grego começa a apresentar o seu formato mais clássico, quando essas cidades-estados, apesar de terem autonomia política administrativa, não tem uma cidade que impera sobre outras cidades, não tem uma cidade que centraliza todo o desenvolvimento grego, mas nós já começamos a observar que tanto no litoral da Península Balcânica quanto no seu interior já ocorre uma unidade sociolinguística, sociocultural, uma unidade socio-religiosa na explicação do mundo, que nós chamamos de helenos à época, aqueles que viviam na Hélade. Uma Hélade agora que no decorrer do século 8 ao século 7, durante o período arcaico, você já tem aí uma grande proliferação de polis. Nós chegamos alguns historiadores chegam a evidenciar que havia mais de uma centena de polis naquelas regiões do Mar Egeu e Mar Mediterrâneo, com grande influência da cultura grega, que ela influencia tanto no litoral quanto no interior. A Macedônia, por exemplo, estava sofrendo grande influência da cultura grega. Os gregos, eles estão num espaço-tempo em que o desenvolvimento histórico já apresentava aí alto desenvolvimento civilizatório. Quero lembrar que se destaca, nesse período arcaico, na formação das cidades-estados, 2 grandes cidades. Uma cidade interior, que é Esparta, é uma cidade guerreira, uma cidade que toda a sua organização ela é voltada para a guerra, e nós temos uma cidade litorânea, grande, muito rica e muito próspera para aquele período histórico, que é Atenas.
Atenas, no litoral da Península Balcânica, ela se torna o grande modelo do que é uma urbis, do que é a vida em polis. Atenas se transforma, nos ajuda a entender como que esse processo civilizatório se torna clássico com o surgimento de uma população que ainda continua predominantemente agrária, mas que tem um centro de comércio, que acaba sendo também o centro da cultura e que acaba sendo o centro da política com a introdução da ágora nas cidades, que avança em relação às cidades que surgiram no Oriente Médio. Uma cidade que agora tem um espaço específico, um espaço na urbis para o debate das decisões políticas, do exercício do poder que ocorre nessas cidades. Bem, é durante este período que está se vivendo já a segunda diáspora, o crescimento grego, ele é espetacular. Por volta aí do século VII a.C. Você já tem um grupo de cidades-estados muito bem formadas. O porto de Pireu, em Atenas, promove um volume enorme de comércio. E você já tem aí a Grécia nos dando uma primeira herança cultural que chega até nós. O desenvolvimento de uma estrutura urbana aonde é possível o cidadão se fazer presente nas discussões e nos debates sobre a cidade. Bem, é durante este período do desenvolvimento grego com grande produção cultural que a gente percebe nascer os primeiros movimentos de rompimento com a explicação mitológica para aquilo que nós ainda iremos chamar de filosofia. Como é que se deu essa transição? Quais são os filósofos ou as escolas mais importantes, suas principais ideias nesse período aí que, se eu não estiver enganado, entrou para a história como o período pré-socrático no campo da filosofia? Certo, Mário. Só para colocar algumas coisas antes de chegar na pergunta que você me deixa aqui, porque na medida que você vai fazendo todo esse percurso histórico, várias imagens vão se formando aqui também do meu ponto de vista, né? Me parece que, como a gente está analisando aqui, que um dos fatores, se não o fator determinante para esse esplendor intelectual, cultural e artístico que se tornará a civilização grega, está localizada antes no desenvolvimento das suas forças produtivas. E quando a gente fala forças produtivas, nós estamos aqui invocando um conceito fundamental do pensamento de Marx. Então a gente faz uma análise materialista da história. E nesse aspecto me parece que Marx acerta, apesar de todas as críticas que a gente pode fazer a ele, mas o desenvolvimento material da civilização grega, dentro da história grega, é fundamental, determinante para o desenvolvimento dos seus aspectos culturais, artísticos e intelectuais, como a filosofia. Então essa é uma primeira coisa que eu queria destacar. E você vai apontando, né, como que a história da Grécia, ela começa ali das suas pequenas comunidades agrícolas. Você citou a formação dos gênos. Nos gênos você tem o pater familia como a grande autoridade, autoridade familiar, política, social. E boa parte desses conhecimentos místicos passam pelas palavras, pela oratória, pela narrativa dessas autoridades, dos pater familias. Mas, devido ao desenvolvimento histórico, você terá aí a formação, particularmente em Atenas e em Esparta, e eu vou centralizar mais aqui o meu olhar para Atenas, o desenvolvimento das primeiras cidades, que elas evoluem desses gêneros, desses paterfamílias, dessas comunidades agrícolas que vão se sofisticando. Eu vou criar um parênteses enorme aqui, só a título didático, para que quem está nos ouvindo consiga imaginar, produzir uma imagem do que a gente está falando. Com
bilhões de ressalvas aqui, porque é até anacrônico isso que eu vou fazer. Mas para quem está assistindo o seriado dos Vikings, quando você vai lá no início da história, das temporadas, você tem Kattegat, que é uma comunidade agrícola, uma pequena comunidade agrícola. Quando você para agora na última temporada, o que aquela pequena comunidade virou? Uma grande cidade. Uma cidade de enseada, toda voltada para uma saída de oceano, que se transforma num centro político. Ela se transforma num centro político porque ela é um entreposto comercial fundamental. Ela se desenvolve dentro de uma lógica material, das suas forças produtivas, que vão fazendo com que aquela pequena comunidade vá se tornando cada vez mais complexa e ela deixe de ser uma comunidade agrícola para se tornar um centro político. É claro que a vida agrícola está em torno dela. Então, eu acho que só a título mesmo de exemplo, para quem está nos ouvindo conseguir materializar o que está acontecendo na Grécia, o que aconteceu em Atenas especificamente, é só você imaginar um pouquinho o que aconteceu dentro da história lá que você está vendo com os Vikings. Então, Atenas, antes de ser essa grande polis, esse centro de radiação política, cultural e intelectual, ela é antes um gênero, uma pequena comunidade agrícola que torna-se essa grande cidade. E não por acaso, você terá aí o desenvolvimento da filosofia e nas outras polis que estão orbitando em torno de Atenas. Ou seja, a filosofia ela é um conhecimento urbano. A filosofia é filha da cidade. E para ilustrar a importância da cidade, eu gosto sempre de lembrar de um historiador francês, que é o Jacques Le Goff, especialista em história medieval. Então veja bem, eu estou saindo da Antiguidade Clássica e estou indo lá na Idade Média só para ilustrar o que a gente está falando. Mas o Jacques Le Goff tem uma expressão fantástica que eu gosto muito, que é que o ar da cidade liberta. Ele usa isso para falar do renascimento comercial e urbano, né, na Baixa Idade Média. E eu acho que essa frase, essa expressão, o ar da cidade liberta, ela serve para a gente entender o que está acontecendo na Grécia, especificamente em Atenas. À medida que ela se torna um núcleo urbano, uma cidade, uma polis, uma urbis, ela produz também essa possibilidade de uma sociedade que se tornará mais liberta, mais libertária, que vai propiciar o desenvolvimento da filosofia. Os pré-socráticos se inserem nisso. Os pré-socráticos se inserem aí. E aí começando a responder exatamente as questões que você coloca. A palavra filosofia, né, é muito associada à figura de Pitágoras. Pitágoras de Samos. Samos é um pequeno núcleo. O mesmo Pitágoras da matemática, né? Até onde se conhece, apesar de todas especulações em torno da existência ou não da figura de Pitágoras, mas a escola de pensamento pitagórica, que está lá próxima, né, à região da Península Itálica, ela existiu, é inegável isso. E aí atribui-se a essa referência a formação da palavra filosofia. Mas antes de Pitágoras, muito antes de Pitágoras, Aristóteles vai se referir a Tales de Mileto como sendo o primeiro filósofo. Porque a Tales de Mileto, a primeira grande referência que nós temos de olhar para essa natureza, de olhar para essa realidade, de olhar para o cosmos, para a physis e tentar dar uma explicação a partir de um elemento da própria natureza, sem apelar, sem recorrer para elementos místicos, fantasiosos e pouco inteligíveis à razão humana, né? Então, dentro um grupo que se destaca, eu acho que são três por excelência, tá? Você tem a escola de Mileto, e aí a gente destaca Tales de Mileto. Você tem a escola pitagórica, que dá uma ênfase muito grande à questão da matemática, o desenvolvimento da matemática é muito importante ali com eles. E você tem, já mais próximo ao século VI, então a gente já começa a se aproximar da existência de Sócrates, que é um marco ali para nós na filosofia. Você tem o que nós chamamos da escola atomista e pluralista, né?
Enquanto Tales de Mileto, lá no século VII para o século VI, ele atribui a racionalidade da natureza, né, do cosmos, a um único elemento, que para ele é a água, né, e por isso chamamos de monista. A escola atomista já vai colocar um conjunto de outros elementos também naturais que dão forma, que dão lógica, que dão inteligibilidade a essa mesma realidade, a essa mesma natureza. E aí o grande nome é Demócrito, não dá para negar, com a sua teoria atomista, né? A realidade, ela se constitui, ela se compõe, a natureza ela é composta de presença e ausência, de matéria e vazio. O que é essa matéria, o que é essa presença para Demócrito? Ele vai chamar isso de átomo. O átomo é a causa primeira. A matéria é o efeito dessa causa. Então, tudo o que existe na realidade é constituído de matéria. É constituído de matéria porque antes da matéria há o átomo. E onde não há a presença, onde há o vazio, onde há a ausência, é onde não existe o átomo. A explicação dele basicamente é essa, né? Átomos com formatos geométricos semelhantes, eles se atraem e produzem a matéria. Aqueles que são com formato geométrico, físico, muito distintos, eles se repelem, você tem a ausência. Que é uma que vai inspirar mais tarde, lá na física e na química moderna, né, a moderna teoria, né, atômica, né, mas se inspiram em Demócrito. Então eu acho que são pelo menos essas três grandes vertentes. A escola de Mileto, com Tales, a escola pitagórica, com a questão da matemática, e a escola atomista, com destaque aí para Demócrito. Dentro desse panorama, nós temos a famosa crise, né, o famoso conflito das cosmovisões, que é onde você tem Heráclito com a tese mobilista e Parmênides com a tese imobilista. Que são de todas essas referências que nós damos aqui, é essa discussão, é esse conflito de teses aqui entre Heráclito e Parmênides que vai ser o gatilho. Para Platão, mais tarde, na construção da sua teoria das ideias, e depois em Aristóteles. Bem, eu gostei muito quando você disse que a filosofia é filha da cidade. Como que desde a antiguidade clássica, apesar da cidade à época não ser um centro populacional, hoje a cidade, depois da Revolução Industrial, é também um centro populacional, mas a cidade ainda hoje conserva um aspecto importantíssimo enquanto centro cultural. Então a cidade, ela centraliza toda a produção cultural de uma sociedade predominantemente agrícola, mas que se revela nesta cidade uma cultura urbana que está surgindo como na Idade Antiga e que me parece que toma forma mais próxima de nós agora com os gregos. Tanto é que os gregos nos apresentam agora o momento da cultura clássica. Quando no mundo antigo o modelo que ficou para nós, principalmente para o Ocidente, de um modelo de produzir a existência humana, um modelo cultural helênico, se torna para nós a nossa primeira grande referência, o clássico, o modelo que nós buscamos para entender a arte, para entender a matemática, para entender as estruturas políticas. Ali, por volta de 500 anos antes de Cristo, está tomando forma no Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo, simultaneamente, as duas grandes civilizações do mundo antigo. Nós temos, por volta de 500 anos antes de Cristo, o auge de Atenas, né, ali no século 5 e 4 antes de Cristo, mas que o seu auge também é o seu declínio, nós vamos falar um pouco disso aqui. Mas ao mesmo tempo está nascendo uma república lá na Península Itálica por volta de 509. Então nós temos que 509 a.C. Então nós temos que entender que havia naquele momento
com um tempo menos acelerado do que é hoje, mas estava ocorrendo ali por volta de 500 anos antes de Cristo, um grande desenvolvimento das forças produtivas, e quando eu digo das forças produtivas, eu estou dizendo de todas as forças que produzem a existência humana, entre elas o pensamento. Sim. E é nesse momento que o pensamento, enquanto uma ferramenta civilizatória, começa a tomar forma do que nós chamamos aí de filosofia clássica, quando entramos no período clássico dos gregos. Entendendo que havia um processo civilizatório em várias regiões, estamos tomando aqui a região dos helenos, prioritariamente Atenas, como nosso ponto de olhar para aquele período. Então, voltando para o espaço-tempo de Península Balcânica por volta do século 6 ao século 4 a.C., que é o período clássico, essas cidades-estados, elas começaram a se tornar hegemônicas em suas regiões, no litoral com Atenas principalmente. Então havia uma grande capacidade de exercer poder na região do Mar Egeu a partir das autoridades atenienses. Inclusive com grande formação de número de colônias na Ásia Menor. Entretanto, essas colônias da Ásia Menor começavam agora a ser disputadas com outro grande desenvolvimento que ocorria no Oriente, que era com os persas. A civilização persa do Planalto do Irã já tinha tomado a Baixa Mesopotâmia, já tinha tomado regiões do Crescente Fértil e agora atacava algumas colônias gregas na Ásia Menor. Este é um período que o desenvolvimento grego precisou dar alguma resposta. E na medida que a Grécia, formada por um conjunto de polis, com grande autonomia, com independência entre si, apesar de ter uma unidade sociolinguística, sociocultural, não havia uma unidade sociopolítica e nem havia uma cidade que imperava sobre as demais cidades, apesar da grande força e influência dos atenienses. Ela não exercia poder, não imperava com sua lei, com seu exército, com sua capacidade de cobrar impostos sobre toda a península balcânica. O que o Império Egípcio tinha feito na região do Rio Nilo, o que os persas estavam fazendo no Oriente Médio. Entretanto, esta Grécia atacada pelo expansionismo persa, da cultura dos medos, os persas também eram chamados de medos, a Grécia precisa dar uma resposta. E quando vai dar uma resposta à invasão dos persas, chamada época de Guerras Médicas, as Guerras Médicas elas estão ocorrendo ali por volta de 490 a.C. até os anos de 449, 450 a.C. Esse período é um período em que os gregos precisam responder a essa invasão durante 5 décadas, organizando uma aliança militar chamada Liga de Delos. Essa aliança militar chamada Liga de Delos, ela nada mais é do que uma confederação de cidades-estados que continuaram autônomos por um tempo, mas que agora procuravam um centro para organizar a sua defesa militar contra os persas. É aí que a cidade mais rica, antes mesmo da Liga de Delos, que era Atenas, a cidade do litoral, a mais próspera, a que tinha mais influência, acaba exercendo poder na Liga de Delos e centralizando essa Liga de Delos, representando e centralizando, liderando essa aliança militar. O que significa que as diversas cidades-estados de toda a Hélade acaba enviando para Atenas, concentrando em Atenas, um recurso humano, um recurso técnico, um recurso militar bélico para fazer frente à invasão dos persas durante 5 décadas. Bem, o resultado de tudo isso é que os gregos acabam impondo uma derrota aos persas, e mesmo depois de vencerem os persas, o sistema de Liga de Delos continua funcionando quando Atenas tenta uma hegemonia imperialista sobre a Hélade. Esse é um momento crucial. Esse momento de centralização, de imperialismo ateniense, que é de curto período, porque Esparta vai reagir isso num determinado momento, esse período é um período em que a cidade de Atenas
concentra ainda mais o volume de riquezas. Impõe um volume de impostos, de obrigações às demais cidades e estados. E esse volume, esse fluxo de riquezas, que chega na forma de escravos, que chega na forma de ouro, que chega na forma de armas, que chega na forma de trigo, que chega na forma de produção grega antiga, que adentra a cidade, enriquece a cidade. Não é à toa que esse é o período de ouro do desenvolvimento ateniense. É um período em que no governo de Péricles teremos aí esse período de grande desenvolvimento, a idade do a Atenas, a idade do bombano de Atenas é por volta de 460 a.C. até por volta dos anos de 420 a.C. Isso é um período de grande desenvolvimento. É um grande desenvolvimento, por exemplo, artístico. Porque nós podemos dizer, os caras lá de Atenas são fodásticos. Uma galera muito boa no desenvolvimento artístico. Ora, só é possível haver grande desenvolvimento da estética, só há uma grande preocupação com a forma quando a sobra de riqueza nos permite nos deleitar durante anos com o financiamento dos mecenas a arte na cidade de Atenas. Temos o desenvolvimento da arte, temos o desenvolvimento da democracia, que é do mesmo período. E aqui é curioso lembrar como que o desenvolvimento da democracia, desde o seu início, ela está atrelado com o desenvolvimento econômico. Em períodos de crise econômica, a participação do cidadão na urbis pode ser vista como uma ameaça aos interesses das elites políticas, econômicas, que ordenam, que organizam um determinado núcleo urbano. Durante esse período, há um desenvolvimento de uma democracia participativa direta, quando o cidadão ateniense, o homem livre, maior de idade, nascido em Atenas, filhos de pais atenienses, começa a dar forma a essa cidadania que nós conhecemos nos dias de hoje, essa ideia de pátria, né? Quando eu pátrida, aquele que nasceu aqui, que é dessa pátria, tem direito a exercer poder sobre a cidade, cumprindo algumas condições básicas de ser homem, maior de idade, também ser filho de pais atenienses e não ser estrangeiro, né? Ter nascido ali naquela cidade. Ora, esse modelo, esse desenvolvimento da arte e da democracia grega, e aí eu estou pensando em Atenas, também promove as possibilidades para o desenvolvimento do pensamento humano. É aí o que me parece que as primeiras figuras da filosofia clássica começam a tomar forma com Sócrates, Platão, Aristóteles, e começamos a compreender um pouco melhor como que nesta região ateniense de grande desenvolvimento e nas cidades-estados mais desenvolvidas da época, começa a surgir um grande desenvolvimento civilizatório do pensamento enquanto ferramenta de organização da nossa sociedade. Como é que se deu, professor, essa passagem da mitologia, da explicação mitológica de mundo para a explicação filosófica de mundo nesse contexto do período clássico grego do século VI ao século IV a.C.? Bom, então a gente tem lá do período pré-homérico e homérico toda a explicação centrada nas narrativas míticas, a partir do desenvolvimento dos núcleos agrários, agrícolas e a formação das cidades, as primeiras cidades que vão dar origem a essas grandiosas polis que a gente vai visualizar lá no período clássico, né? Você tem entre o final do período homérico e o início do período clássico, você tem a transição do conhecimento mítico para o conhecimento filosófico, que é onde nós temos ali os pré-socráticos, que a gente falou anteriormente. Pouco depois desses pré-socráticos, contemporâneos a eles e contemporâneos a Sócrates, a Platão e Aristóteles, nós temos também os sofistas, que também estão localizados aí. Bom, então o que ocorre, Mário, é toda esse esplendor econômico, civilizatório, de desenvolvimento da civilização grega, especialmente em Atenas, que vai exatamente possibilitar esse esplendor
intelectual do pensamento dentro da filosofia clássica, que é onde nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Especialmente Sócrates e Platão. Especialmente Sócrates e Platão. Porque eles estão ali respirando esse período de grande esplendor da polis grega e do desenvolvimento da democracia, da política, né? E faz todo sentido, porque se nós estamos falando de um desenvolvimento que vai produzir a cidade, que vai produzir a polis, apesar de uma sociedade que ainda vive no campo, mas você tem a cidade como o coração pulsante assim, do conhecimento, da arte, da cultura, da intelectualidade, isso vai ser possível a esse desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento econômico está diretamente relacionado à vitória dos gregos, especialmente liderada por Atenas, né, porque a batalha é decidida em Atenas, da vitória dos gregos sobre os persas nas guerras médicas, e aí você tem as condições materiais que vão financiar, que vão possibilitar o desenvolvimento da filosofia e o desenvolvimento da política, da democracia. Ora, se nós já temos a linguagem e a escrita, então desenvolve-se daí a atividade política, né? O que Hannah Arendt define a política assim? A política é o grande instrumento, a grande ferramenta que os humanos desenvolveram a partir do momento que ele desenvolve a linguagem e a escrita, que ela surge como um mecanismo de solucionar conflitos que até então nós solucionávamos pelas vias físicas, por vias de combate, né? Então, Hannah Arendt diz, a política se dá no espaço vazio entre eu e você. Essa distância aqui, esse espaço vazio entre eu, Renato, e você, Mário, a política é esse espaço. Que é o espaço onde a gente articula, que a gente desenvolve ideias, que a gente defende pontos de vista, que a gente debate. Então aí nasce a política. E a política, então, nasce na cidade. Ela é fruto também da cidade. Junto com o desenvolvimento da filosofia, né, você tem a cidade se desenvolvendo, a filosofia se desenvolvendo ali e a política se desenvolvendo concomitantemente a tudo isso, né? Então esse tripé ele não dissocia cidade, política, filosofia. E quem amarra tudo isso, no caso de Atenas, é principalmente a democracia. Esse grande instrumento de organização da cidade, de solução de conflitos da polis, que os gregos, especialmente Atenas, vão produzir aí para nós a partir, né, das reformas mais longínquas, desde Drácon, ainda no século VII, mas especialmente Solon e os dois grandes nomes de ouro aí do desenvolvimento da democracia grega, que é Clístenes e especialmente Péricles, né? A definição de cidadania que a gente apontou aqui, que você apontou, né, filho de pai, mãe ateniense, que não é estrangeiro, que é homem, essa é a definição dada por Péricles. Péricles vai definir o cidadão nesses termos, né? Bom, é aí que se insere Sócrates. É aí que se insere a figura emblemática de Sócrates, né? Péricles, ele está entre 495 e 429 a.C., Sócrates é 469, 470 a.C. a 399. Então, Sócrates vive na Atenas de Péricles. A Atenas de Péricles é o esplendor da polis e da democracia. E a gente está vendo aqui o grande marco filosófico, né, a grande referência. A gente divide a filosofia clássica entre pré-socráticos e pós-socráticos, né? E Sócrates ele é um epicentro aqui porque ele traz questões que são sensíveis às relações humanas na cidade. Por isso que ele é a grande referência. Enquanto os pré-socráticos estão lá discutindo a natureza, a física, a realidade, se é água, se é fogo, se é átomo, se é tudo isso junto, Sócrates centra o homem como o grande instrumento do seu pensamento filosófico. Então Sócrates se interessa pelo amor, pela justiça, pelo bem, pelo belo, pela coragem. Mas Sócrates não se interessa
nos exemplos. Ele não se interessa na manifestação do que é a justiça, na manifestação do que seja a virtude. Ele não quer o exemplo se a escultura é bela ou não. Ele quer chegar à definição conceitual. Eu não quero saber se a estátua é bonita. Eu quero saber o que significa o belo. Eu não quero saber se a democracia em Atenas é um sistema justo. Eu quero saber o que é a justiça, na sua definição imutável, na sua sublimação, vamos chamar assim. E é aí que começam os problemas, né? Porque Sócrates, quando ele coloca esse tipo de questionamento, inevitavelmente isso afeta o funcionamento das coisas. Então, e particularmente da democracia. Quando ele coloca, quando ele impulsiona esse questionar e essa não aceitação tácita da ordem das coisas como elas estão, isso leva então a você a questionar, por exemplo, por que o critério de cidadania é X e não Y? Por que a democracia funciona da maneira X e não da maneira Y? E isso inevitavelmente afeta os interesses das políticas, das elites políticas, econômicas, sociais atenienses, né? É curioso como quando a gente começa a observar de maneira, com argumentos mais científicos, o desenvolvimento do processo civilizatório, como que ele não está descolado do desenvolvimento das forças produtivas, né? Agora, mesmo sendo resultado do desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento cultural, político, ele também age e reage sobre o desenvolvimento das forças produtivas. E a acumulação e o desenvolvimento civilizatório, ele não é retilíneo, uniforme e crescente. Porque é curioso como uma sociedade tão desenvolvida como essa, como os atenienses, ao mesmo tempo é essa mesma democracia que leva à morte o grande nome da filosofia, que é Sócrates. Sim. E como, ao mesmo tempo, esse grande desenvolvimento, ele é incapaz de proteger os gregos do seu próprio declínio. Porque a mesma condição que levou os gregos, principalmente em Atenas, a ter um centro organizacional dos helenos, em que por um curto período de tempo o imperialismo ateniense fez presente, concentrando um fluxo de riquezas em Atenas e promovendo o desenvolvimento da arte, da política, do pensamento filosófico, ao mesmo tempo, contraditoriamente, isso cria uma reação em algumas outras cidades-estados que não têm o desenvolvimento pautado por esse formato. E eu estou dizendo aqui principalmente de Esparta. Sim. Esparta, ela vai na contramão, compreende que não cabe a Atenas liderar a Hélade. E buscando alianças com algumas cidades-estados, Esparta e Atenas dão início a uma sangrenta e longa guerra civil chamada Guerra do Peloponeso. E a Guerra do Peloponeso, ela acaba promovendo o que alguns historiadores chamam de suicídio das polis gregas, porque é a destruição de suas forças produtivas. Destruição dos seus campos de plantio, destruição das suas pontes, destruição das estradas, envenenamento de água, destruição de muros que sustentavam a proteção de uma urbis. É um período de... A guerra civil, a Guerra do Peloponeso, leva primeiro à destruição das infraestruturas produtivas, mas ao mesmo tempo promove um desaparecimento desse modelo clássico grego, fragilizando a Grécia, promovendo inclusive uma invasão da Macedônia, principalmente com Alexandre o Grande, que além de conquistar a Grécia, conquistou grande parte do Oriente Médio, Egito, Pérsia, a região da Mesopotâmia. Formou-se um grande império macedônico, que a partir da Macedônia imperava sobre grandes regiões, inicialmente, que apesar de não durar muito tempo, não foi assim um império de longa duração, ele fez algo extraordinário. A partir
da guerra civil e decadência dos gregos e das invasões de Alexandre o Grande, que toma e impera sobre a Grécia, também promove uma grande integração da cultura grega com as grandes culturas do Oriente Médio. Estamos falando aí principalmente do desenvolvimento civilizatório egípcio e persa. Esses dois processos, no Oriente Médio, hegemônico na África com o Egito e hegemônico no crescente fértil com os persas, principalmente depois da expansão dos persas, essas duas culturas orientais, elas são dominadas pelo expansionismo da Macedônia, que também domina os gregos. Ora, os gregos entram em declínio enquanto uma sociedade, uma cultura, uma organização grega na Hélade. Entretanto, todo o desenvolvimento grego que nós temos até aqui, ele acaba sendo exportado para além até do Mar Egeu e Mar Mediterrâneo. Surgindo agora uma grande cultura no mundo antigo, de base helênica, mas com influências da cultura oriental, principalmente persa e egípcia, que é o helenismo. Bem, esse helenismo que está surgindo, ele surge para o mundo e, ao mesmo tempo, a gente começa a, agora, inclusive a partir da filosofia, poder questionar o que é a democracia, o que é a República Romana, o que é a cidadania. E os filósofos vão começar a tentar explicar o que é a escravidão. Por exemplo, por que alguém pode ser escravo, por que não pode ser escravo. Portanto, é um momento de grande contradição quando, na geopolítica do mundo antigo, estará ocorrendo o surgimento de uma nova grande civilização do mar Mediterrâneo, que é Roma, na Península Itálica, que depois vai superar, inclusive, o Império de Alexandre o Grande. Bem, mesmo superando o Império de Alexandre o Grande, enquanto no tempo e na influência na região ou na Antiguidade Clássica, nós temos que considerar que as bases do pensamento grego continuou influenciando sobremaneira por séculos, inclusive a Grande Roma. Os deuses romanos serão os deuses gregos. O latim, enquanto língua, enquanto aspecto linguístico, se tornará hegemônico no mar Mediterrâneo com os romanos. Mas estará lá em Roma muita influência da língua grega, da cultura grega e do pensamento grego. É nesse período do helenismo, por exemplo, que essa união da cultura grega com a cultura oriental expressou uma arte com muito realismo, de violência e dor, com muito luxo e grandiosidade, com grande turbulência e agitação. A estética desses grandes centros urbanos que surgiram nessa região expressava uma arte helênica muito forte, mas o pensamento filosófico também não morreu. Não. Apesar da capacidade das cidades-estados gregas exercer poder na região ter diminuído, é o Império Macedônico que domina essas regiões, houve algo de extraordinário entre os gregos com o desenvolvimento da filosofia que não parou ali. E a partir desse momento, depois de Sócrates, e aí eu queria que o professor fizesse uma breve explanação panorâmica sobre as diferenças encontradas em Platão e Aristóteles em relação a Sócrates, e nos colocasse nesse novo momento, que é o momento do helenismo clássico, ali por volta do século IV e III a.C., quando novas escolas de filosofia começam a tomar forma, o pensamento, a cultura clássica helênica chega no seu auge com os romanos em seguida, mas conservando muito da influência grega. Como é que a filosofia, professor, ela acaba caminhando nesse contexto na Antiguidade Clássica? Bom, então a grande referência para nós do período clássico, né, o marco inaugural disso é Sócrates, como a gente tinha colocado, e Sócrates é esse marco porque ele traz para dentro da reflexão filosófica questões sensíveis à natureza humana, a organização da cidade, as relações entre as pessoas,
E aí, por tabela, entra-se a discussão em torno da democracia e da cidadania, que vão levar, né, essa atitude questionadora, crítica de Sócrates, vai levá-lo, né, a ser acusado de corromper a juventude, em desacreditar ou ofender os deuses atenienses, né, duas acusações bastante frágeis, sem nenhuma materialidade, mas que vai levar Sócrates ao seu julgamento, né? Lembrando que Sócrates tinha uma opção antes do julgamento ser levado adiante, né? Se ele negasse as acusações, o processo não andaria. Mas tem um problema. Negar as acusações, se Sócrates nega aquilo que estão imputando a ele, isso significa negar também a sua própria filosofia, o seu próprio modo de viver na polis, né? Então Sócrates, da sua ironia conhecida, ele vai satirizar, ele vai zombar um pouco das autoridades políticas da cidade e da própria cidade. Quando ele é acusado, ele fala assim: não cabe a mim dizer se eu sou inocente ou culpado, porque se vocês, as autoridades, se vocês que são os donos da justiça, né, que sabem o que devem estar fazendo, vocês devem saber o que é justiça. E imagine que o mais justo seja acusar a Sócrates. Então vocês é que tem que decidir, não sou eu. Se vocês que são os homens da justiça estão me acusando, vocês devem saber o que está fazendo. Então, com Sócrates, ao invés de se defender, ele ironiza a acusação. E aí os acusadores tomam a ironia de Sócrates como uma concordância com aquilo que ele estava sendo acusado, que vai culminar lá na condenação feita pelos próprios cidadãos, né? São 501 cidadãos que vão participar de todo o processo de acusação. Sócrates, ele mesmo se defende do seu modo de se defender, né? Nunca respondendo, mas sempre plantando dúvida, né? Nunca gerando consenso, gerando dissenso, né? E termina com a votação de, se não me engano, 280 votos favoráveis à condenação de Sócrates. Bom, e com isso Sócrates expõe, né, nas suas últimas falas, né, no momento final, antes de tomar a cicuta, ele ironiza mais uma vez, né? Quem teria acesso à verdade? Né? Ele, indo junto aos deuses, ou os homens da cidade? Né? Mas isso era uma resposta que não teria como se dar. Né? Então ele já deixa essa dúvida. E com essa dúvida e com a sua morte, ele expõe aquilo que Atenas, nesse período, tenta esconder, de certo modo, né? Que a cultura política ateniense tenta esconder, que é as suas fragilidades, as suas contradições, as suas fragilidades, vamos dizer assim, com o suicídio né, alguns dizem que Sócrates é um primeiro suicídio da filosofia, né? Mas enfim, a morte de Sócrates. E talvez Sócrates tenha razão, porque depois a cidade se arrepende e constrói uma estátua em homenagem a Sócrates, né? Bom, Platão, para a gente andar um pouquinho, e rapidamente aqui, Platão herda boa parte das questões de Sócrates. O julgamento, né, a condenação e a morte de Sócrates é o start, né, da grande filosofia de Platão. O livro A República parte desse pressuposto, né? O livro A República vai discutir, entre tantas outras coisas, mas ela está centrada na temática da justiça. O que é a justiça, o que é uma polis justa, o que não é uma polis justa, né? É justa a polis que matou Sócrates ou não? Então essa é uma questão que está presente. E aí Platão vai tentar responder isso negando a realidade material das coisas, né? Assim como Sócrates, se Sócrates almejava uma definição plena de justiça, Platão busca essa definição na obra República, que não pode ser encontrada no campo das realizações humanas, onde tudo é passageiro, tudo é instável, você tem a opinião, você tem a discussão, você tem
a manipulação, né? Então aquilo que é pleno, perfeito, na forma pura, não pode estar nas próprias coisas, mas na ideia que vai dar origem às coisas. E é aí que Platão, né, vai seccionar essa realidade em dois planos, né? Um plano inteligível, o mundo das ideias ou das formas puras, e um mundo sensível, material, o mundo dos fenômenos, né? No plano das ideias, você tem a conceituação. No plano sensível, você tem a manifestação, né, física, o fenômeno dessa ideia. As pessoas se equivocam às vezes, né, o mais leigo, e acho que Platão está dizendo que tem dois mundos. Um mundo paralelo, uma realidade paralela a essa realidade onde nós estamos vivendo. Não é isso, não existe um mundo para além desse aqui. Não é isso que Platão está colocando. O que Platão está colocando é que o que vai dar origem a essas coisas materiais da onde a vida humana ocorre, ela tem como causa primeira, como fonte original, a sua ideia, que é imaterial, que é uma forma pura, perfeita. Ele não é um objeto definido, entendeu? Ele é pleno exatamente porque ele não é um objeto material definido, ele é só uma ideia. Então você tem aí você tem todos os aspectos teóricos de Platão, reminiscência, que vai produzir esse aspecto físico-material da realidade, onde tudo é perecível. Então, se aqui onde nós estamos tudo é perecível, tudo é passageiro, tudo é mutável, e aí aqui ele está resgatando Heráclito no mobilismo, então a verdade, a essência, a justiça plena, o ideal de justiça, o ideal de belo, o ideal de virtude, o ideal de verdade, de conhecimento não podem estar nas coisas, já que as coisas são perecíveis. Então elas estão fora das coisas. Fora das coisas, elas estão no plano das ideias. Essa é a ideia. Essa basicamente gira em torno, a filosofia de Platão gira toda em cima disso, né? Aristóteles herda as questões de Platão, mas ele produz as perguntas de maneira diferente. E aí as respostas são também diferentes de Platão, né? Aristóteles foi aluno, né? Foi discípulo de Platão, frequentou a academia de Platão, foi professor na academia de Platão, mas com a morte de Platão, a direção da escola, né, da academia, vai para um parente lá de Platão, e aí Aristóteles aparentemente se frustrou com isso, abandona a academia, tem toda a educação que ele vai produzir de Alexandre o Grande na Macedônia, e depois ele volta, né, quando aos 16 anos, quando Alexandre assume, né, o reino da Macedônia, com a morte do seu pai, Filipe II, ele retorna a Atenas e funda sua própria escola, que é o Liceu. Tem outra lógica de funcionamento em relação à Academia de Platão. Então, como é que Aristóteles formula essas perguntas, né? Platão é genial, só que Platão complica, porque ele, para se entender o aqui, você precisa ir para fora daqui. E aí fica muito complicado. Para se entender a realidade, você tem que ir para fora, né? Você tem que ir para o mundo das ideias. E então Aristóteles muda um pouquinho o modo de enxergar essa explicação, onde ele vai colocar a essência das coisas, não fora das coisas, mas nas próprias coisas. Por isso que Aristóteles vem com todo o aparato conceitual enorme de matéria, forma, substância, ente, ser. Aristóteles está olhando a natureza e tudo o que compõe essa realidade físico-material, tentando entender e explicar dentro das próprias substâncias, da própria matéria, das próprias formas que compõem e constroem essa realidade. Então Aristóteles, ao invés de olhar para um plano ideal, né, a gente costuma dizer que Aristóteles traz a filosofia de Platão do céu para a terra, que é um pouquinho que é aquela imagem clássica da escola de Atenas, a pintura lá renascentista do Rafael Sanzio aponta, né? Platão está lá apontando para cima, né, para o plano das ideias, Aristóteles está lá apontando para o chão, né, para a terra firme, né? A resposta para as coisas estão nas próprias coisas. Então é preciso investigar as coisas, daquilo que elas são compostas. Aí você tem a teoria das causas, causa material, causa formal,
causa essencial, causa final, tudo é composto de substâncias, essas substâncias são os seres ou são os entes. Aí você tem aquilo que é necessário, logo não pode faltar, e aquilo que é contingente, ou seja, que não é necessário, pode faltar, e isso não vai definir a essência do ser, né? Então Aristóteles tem uma outra perspectiva, né? E Aristóteles está já numa outra fase da história da polis ateniense e da democracia. Aristóteles é meados ali de 384 a 322 a.C. Então assim, nós já estamos aqui bastante depois da Guerra do Peloponeso, né? Então Aristóteles já respira a decadência, aquele antigo esplendor, o esplendor que Sócrates viveu lá com Péricles. Aristóteles está completamente fora dessa realidade. Já é a decadência da cidade, a decadência da democracia como um todo em Atenas. Tanto que Aristóteles faz uma análise da democracia muito mais fria do que Platão. Platão, quando vai analisar a democracia, ele pinta a democracia como um sistema tenebroso. Pior do que a democracia para Platão é só a tirania, que inclusive vem da democracia. A gente pode falar disso no outro momento. Aristóteles faz uma análise mais fria, mais técnica da democracia do que Platão, né? Porque para Platão tem uma questão sensível também. É a democracia que matou Sócrates, o seu grande mentor. Então ele tem uma indiferença pessoal com a democracia também, né? Então, assim, com Aristóteles você marca definitivamente o declínio desse período clássico, né, da filosofia. Após isso você tem, né, a conquista de Alexandre, da Macedônia, e aí toda a difusão desse período helenista, e aí você tem as escolas helênicas da filosofia, né? Com o estoicismo, com o epicurismo, com o ceticismo, com o cinismo, né, que são as grandes escolas ali, que aí já mescla, já é uma amálgama de tudo um pouco que a gente está falando, né? Essas escolas, elas têm elementos macedônios, né? Tem elementos da expansão cultural, territorial que Alexandre faz em direção ao Oriente, então tem pressupostos da cultura do Oriente dentro das escolas helênicas. Elas vão mesclar todo esse esplendor das ideias socráticas, platônicas, aristotélicas com alguns elementos culturais do Oriente que vão produzir o helenismo. Quando a gente ensina para os alunos o que é o helenismo, a gente fala dessa hibridização cultural grega mais oriental, produzida por esse expansionismo de Alexandre. As escolas helênicas, elas expressam exatamente isso. E aí é muito interessante você perceber que você pega, por exemplo, Epicuro. O epicurismo está preocupado com a questão dos prazeres. Mas não são exatamente aqueles prazeres que estiveram tão em voga na cultura dos homens gregos no auge da civilização ateniense. Não é o prazer material. Epicuro vai distinguir, né, o que é necessário e aquilo que não é necessário. Então, a beber a água para matar a minha sede e garantir a minha existência é um prazer necessário e fundamental. Tomar uma bebida alcoólica, uma cerveja, é um prazer, mas que não é nem necessário, nem fundamental. Então você já começa a buscar um tipo de pensamento mais existencial, de um ponto metafísico, talvez, aqui dá para usar essa expressão. O estoicismo está invocando a autossuficiência do homem. Eu acho que nada é mais emblemático aqui, para mim, do que o cinismo, com Diógenes, né? Todo aquele esplendor grego, você tem a sua contradição na filosofia de Diógenes, no cinismo, né? Eu não preciso de nada disso que a Grécia, do que Atenas foi. Eu não preciso desse esplendor político, eu não preciso da democracia, eu não preciso desse poder imperialista, eu não preciso de todas essas riquezas, eu não preciso dos escravos, eu não preciso de nada. Eu posso viver como um cão. Eu posso viver no meu barril, debaixo de uma ponte,
na rua, cercado dos cães, com estritamente o mínimo do necessário para que eu mantenha o meu corpo fisiológico funcionando, para que a minha atividade de pensamento não morra. Todo o resto é insignificante, é supérfluo, são corrupções da verdadeira essência ou natureza humana de ser. Então, eu acho muito interessante, enquanto Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente Sócrates e Platão, estão lá naquele esplendor, né, do auge da democracia, a construção do Partenon, todo o poderio grego, né, especialmente Atenas, Diógenes, porque está exatamente numa outra fase, na fase da decadência dessa antiga história esplendorosa, ele coloca como prioridade exatamente tudo aquilo que a maioria da sociedade grega já não tem. Bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. Quero aqui mais uma vez agradecer ao professor Renato com a sua brilhante exposição. Tenho certeza absoluta que serviu e servirá a muitos para compreender melhor esse momento histórico. Só retomando que nós fizemos aqui uma discussão sobre o desenvolvimento da filosofia que se dá concomitante com o desenvolvimento das forças produtivas na Grécia, com o desenvolvimento da democracia, com o desenvolvimento da arte. Ou seja, nós estamos evidenciando que lá naquele momento de 1000 anos antes de Cristo a 300 anos antes de Cristo, tomou forma uma cultura clássica, um modelo ocidental que até hoje nós buscamos dialogar para compreender os dias de hoje. E eu agradeço grandemente ao professor esse tempo que disponibilizou para que nós pudéssemos fazer essa abordagem. Foi bastante enriquecedor, aprendi muito com essa nossa conversa e eu espero que isso possa ajudar aqueles que estão procurando se preparar para os vestibulares, para o Enem, ou também para aqueles que desejam compreender um pouco melhor como que o processo civilizatório se deu, e aqui de maneira mais específica como o pensamento enquanto ferramenta civilizatória, ela também é uma construção histórica. Eu já me despeço aqui de todos, solicito que aqueles que têm interesse em ter mais acesso aos nossos podcasts, que possam se inscrever no canal, compartilhem, informem que nós temos esse material, será muito interessante, nos ajuda a tornar cada vez maior o acesso a essas informações. Muito obrigado, foi um prazer enorme realizar esse podcast com o professor Renato. Espero que isso ocorra outras vezes, nós temos muitos temas para podermos debater. Eu que agradeço, Mário, o convite, a oportunidade de conversar aqui com você e principalmente tornar acessível essa base de conhecimento, né, de informação e de reflexões que a gente produz aí. A gente faz isso sempre, né? Mas agora deixando isso publicizado aqui para todos que tiverem interesse, né? Beleza. Valeu, um abraço, tchauzinho a todos. Tchau, tchau. Com beijinhos, café com história, café com história, café com história.